Boa noite então, meus amigos. Estamos aí com mais uma aula do ESD, aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, né? A gente vai falar hoje sobre o aborto, né? O módulo 15, o roteiro 3. Uma aula bastante importante, porque a gente fala em vida, né? E fala em preservação de vida. Então é uma aula que realmente é bom, como todas são importantes, mas essa também. A primeira coisa que eu gostaria de falar assim, é para as pessoas que porventura tenham cometido aborto nessa existência, nesta vida. Não falo apenas às mulheres, falo também aos homens, né? Porque o aborto não existiria sem a concepção, né? E a concepção, como não se faz sozinho, então a gente precisa falar para os dois, né? E por que falar primeiro para eles? Porque o Espiritismo precisa ser consolador. Essa aula ela pode ser um pouco forte, talvez, para quem esteja na situação de ter cometido isso. Então, assim, o Espiritismo ele não tem pecados. O Espiritismo ele traz informações e o que a gente estuda na segunda apostila são informações sobre leis naturais ou leis de Deus. E a gente entende que o homem ele só sofre porque ele se afasta das leis de Deus. Mas entende o Espiritismo que o aborto ele é um afastamento da lei de Deus, que vai trazer consequências, né? Consequências físicas, consequências morais, mas que essas consequências, o que seriam? Fatores de aprendizado, fatores que podem fazer com que o homem evolua para que ele não persista no erro. Então, como Jesus também não julgou nunca ninguém, e temos um exemplo na questão da passagem da mulher adúltera, quando no final ele diz a ela: onde estão os que te condenaram? Então ela diz: e se foram? Jesus diz: eu também não te condenarei. O próprio Mestre, o Messias, o co-criador do planeta Terra, ele disse que não iria condenar a mulher, porque ele não tem essa capacidade, é apenas Deus, né? Só que o que ele disse para ela é o seguinte: vá e não peques novamente. Então o que ele falou foi que o ato dela, sim, foi errado, foi equivocado. É errado trair quando se tem um devido contrato com alguém, né? Então é errado trair. Mas ele não julgou ela, mas julgou o ato. Então hoje, quando a gente vai falar aqui sobre aborto, nós estamos falando sobre o ato e as suas consequências, que vão estar impostas sobre o indivíduo. Só que esse indivíduo é um ser em evolução que tem eternidade para evoluir, né? E tudo nós entendemos no Espiritismo que nós podemos, sim, buscar o quê? A libertação, vamos se dizer, desta consequência através de dois fatores, ou a dor ou o amor. Então, sim, só que para a gente trabalhar o amor, é necessário que a gente compreenda que equivocou. Então, essa que é a questão do aprendizado, ok? Então, fazendo esse preâmbulo, nós vamos ter aqui, nos dizendo a apostila, explicando bem no início o que é um aborto, né? E todos nós sabemos, né? O ato de abortar é o ato de interromper a vida, de a vida ser interrompida. E ele vai nos dizer que tem duas formas, o provocado e o espontâneo. E aqui, logo abaixo, ele vai falar que o que iremos discorrer na aula vai ser sobre aborto delituoso. Então, a gente sempre vai pensar que o aborto delituoso é o provocado apenas, mas em alguns casos ele pode ser também espontâneo. Acredito que agora arregalar os olhos, né? Então, assim, mas vamos explicar o que? Eu botei alguns casos. E aonde a gente vai ter referência desses casos? Na maior parte, ou grande parte, em André Luiz, em Missionários da Luz. Ele vai nos trazer alguns casos. E um caso lá é o caso de Volpini. Houve um aborto espontâneo aos olhos dos homens. Mas o porquê ele aconteceu? Ele não estava programado para acontecer. É algo que a espiritualidade, que fez o processo reencarnatório, lutou muito, trabalhou com várias frentes para que ele não acontecesse. Mas dentro da
percepção da ação de mundo da mãe naquele caso, né? Caso ela era sozinha, acabou levando com que o corpo expulsasse do ventre o filho que estava programado para renascer. Dentro do que acontecia, ela não teve os cuidados necessários para uma gravidez. Ela não teve o carinho, o amor ao feto. Ela continuou com vidas noturnas, com pensamentos destruidores, com as relações sexuais transviadas. Então, em análise do ponto espiritual, os espíritos lá nos mostram que os aminoácidos, a placenta, estava todo envolvido como fosse botar numa questão muito negra, muito densa, com tipo, podemos até dizer assim, parasitários ali dentro, né? E tudo aquilo, da forma que ficou, acabou interrompendo a gravidez. Aos olhos, ela não quis causar o aborto, ela não foi lá em algum lugar procurar, mas a atitude de vida dela acabou provocando isso, porque ela não estava nem aí para aquela gravidez, né? Então, nesse caso, ele também é considerado um aborto delituoso, tá bom? Quase como podemos ter, por exemplo, aqui a questão do suicídio, que os nossos irmãos aqui já sabem, que também é a mesma coisa que falamos antes para quem cometeu um aborto ou teve um parente que cometeu, é para aquele que de repente tem um parente que cometeu o suicídio, um amigo, né? Eu esse ano mesmo tive 2 grandes amigos que cometeram suicídio e a gente reza muito por eles, porque a gente não julga o ato, tem amor pela pessoa e reza porque sabe que eles necessitam de oração, né? Mas tudo a gente sabe que tem uma construção, uma evolução e que um dia eles poderão resgatar esse equívoco dessa existência, né? Não somos nós aqui a julgá-los. Mas o que seria a comparação com o suicídio? Tem o suicídio desse consciente da pessoa ir lá e acabar cometendo isso, que está muito aflorado, né? E tem aquele suicídio chamado de inconsciente pelo Espiritismo. O que seria isso? A pessoa que ela não tem a intenção de se matar, mas ela tem uma vida tão esdrúxula, uma vida às vezes tão louca, que ela acaba suicidando-se. Um exemplo, o caso de André Luiz, médico, ele não queria o mal dele próprio, mas apesar de conhecendo a medicina, conhecendo os efeitos do álcool, da vida noturna, do trabalho demasiado, ele acabou antecipando a sua volta para o mundo espiritual, né? Através de problemas gástricos, esse tipo de problema assim, né? Então ele voltou para o mundo espiritual como um suicida inconsciente. A pessoa vai ali, beber um monte de álcool, festa, e de repente sai na BR e acaba se envolvendo em um acidente e desencarna, né? Não quer dizer que ele era para desencarnar naquela hora. Pode ter sido um suicídio inconsciente, provavelmente foi, porque, digamos assim, ele não cuidou da sua própria existência, da sua própria vida. E ele se colocou na condição de risco que não necessitaria, né? Então, esse seria um exemplo também para isso, né? Comparando, então, com o aborto delituoso, também num caso desse, que quando não é o aborto provocado, e sim esse aborto entendido como natural, mas em alguns casos, de acordo com a situação que a pessoa vive, ele pode ser um delituoso e sim também agregar as faltas da ação e reação que o aborto traz ao ser humano. Então, o que temos aqui também assim, que achamos importante aqui destacar da apostila, os efeitos que o aborto traz à pessoa. Então, para o Espiritismo, o aborto, ele é um crime, vamos dizer, por que ele é um crime? Porque ele está contrário à lei da natureza ou à lei de Deus, ele é contrário a isso, e dentro disso ele está atrelado à lei de ação e reação, não tem como fugir, né? Então, ele vai ter esse atrelamento, tanto, como já disse, a mulher, como também o homem. Mas os seus efeitos acabam sendo, na maior parte, nas mulheres, segundo a própria apostila, né? O corpo físico, ele é matéria, nós não somos o corpo, nós somos uma alma,
Mas esse corpo físico, ele é extremamente rico, importante para nós chegarmos a existir e se estabelecer dentro de um veículo físico desse. Nós passemos bilênios, talvez, de anos. E esse corpo também precisou passar por muitas transformações, como está passando. Então esse corpo é sagrado. A gente precisa cuidar dele. E quando a gente faz mal a ele próprio, a gente está fazendo mal também ao espírito. E quando você afeta uma questão de além ao corpo, ao ente que está nesse corpo, porque desde o momento da fecundação, quando o espermatozoide fura a película do óvulo e adentra, e aí aquela película se fecha, o óvulo se fecha para qualquer outro espermatozoide, desde esse momento já há ali a ligação da vida. Então ali está ligado à vida. E a partir deste momento, se houver interrupção, ela é um aborto. E dentro disso ela vai trazer efeitos e consequências para o corpo sutil do espírito, ou seja, para os seus centros de força, e o principal dele vai ser o centro genésico, a qual está ligado às áreas sexuais e à área de criação da vida. E dentro dessa questão, ele vai trazer consequências também para o corpo físico, seja na própria existência ou para as próximas existências. E essa questão, ele diz assim, principalmente, na maioria das vezes, para o corpo biológico feminino, para a mulher, que está como mulher nessa reencarnação, mas também para o homem também. Vamos dizer, de a pouco nós vamos ter consequências de uma próxima existência, onde esse casal não vai conseguir muitas vezes ter filhos, seria uma das consequências, né? E às vezes ela pode estar ligada ao mau desenvolvimento do útero e talvez a parte do homem que também não vai ter uma fertilidade. Pode ser que a causa esteja nele de uma existência anterior, a qual ele tenha sido, vamos se dizer, em alguma questão, facilitado, feito, forçado a alguma companheira ou alguém, ou ter ficado indiferente àquela situação, né? E assim ele vai agregar a ele, sim, nessa forma também, aonde vai ter esse prejuízo de não poder ter filho nessa existência, né? Vamos dizer, às vezes vai se lutar muito, se tentar. Muitos casos nós temos relatos, livros que nos trazem isso, aonde o casal, então, como não conseguiu, resolveu adotar, e após adotar, então, do nada engravidou. Ganhou 1, ganhou 2, ganhou 3. O que eu falei antes, lá no início, é que a gente pode trabalhar através do amor, né? Então, aquele ato de amor, de adoção, na maioria das vezes, o que ele vai fazer? Ele vai te sanar um débito. E sanando esse débito, ele vai poder, então, vamos dizer, liberar aquelas energias densas que estavam ligadas a esses chakras e permitindo, então, a concepção. Outras vezes, o que pode acontecer também na existência futura de quem cometeu abortos é ter aborto espontâneo. Então, nesse caso, a pessoa vai se cuidar, lutou, tentou, aborta. Tenta de novo, luta, aborta de novo, né? Então pode, a gente não está generalizando, mas muitas vezes pode ser que a pessoa está precisando expiar ali um aprendizado, sentir a falta daquele feto que estava vindo para a família, e aquela dor, na realidade, com o casal, vai burilar a alma, vai fazer com que ele cada vez ame mais e ele tenha mais carinho e atenção para aquela criança que irá voltar no futuro. Porque na maioria dos casos eu não conheço ninguém que tentou ter filho, abortou, teve aborto espontâneo e no futuro não conseguiu ter o filho, depois de abortos. Eu tenho um caso de um amigo, por exemplo, que o casal teve 2 abortos e depois teve 2 filhos. Então, o que é para vir, ele vai vir, sabe? Mas precisou se passar pelaquela experiência. Então, o próprio aborto espontâneo, ele pode ter 1000 fatores, né? 1000 fatores. Mas a gente está dando aqui alguns exemplos, né? A gente vai ter também uma outra questão que nos diz a apostila,
que algumas vezes a pessoa que se entrelaçou em fazer o aborto não teve remorso, não está nem aí, já está numa existência nova, não está nem dando bola, não se arrependeu de nada. Ela pode, mesmo assim, ter a concepção de ter filhos, mas esses filhos serem espíritos ligados a um padrão vibratório a qual ela se está, esse casal está. O que seria este casal? Seria um casal que está infringindo as leis de Deus. Seria um casal que está provocando o crime. Ele acaba então recebendo espíritos ainda com tendências ao crime. Porque ninguém vem para ser criminoso, mas são tendências. Pode receber espíritos com tendências ao suicídio. Ninguém vem para suicidar-se na sua programação, mas há as tendências. O que é tendência? A pessoa que já atingiu um certo patamar, ele já procura às vezes fazer o bem. Então ele vai só fazer o bem? Não, mas ele quer fazer o bem. Ele já procura, ele já se arrepende, se sente mal quando pratica algo que percebe que não foi muito legal. Mas há espíritos que ainda predominam a ideia de fazer o mal. Eles ainda não compreenderam o que é o mal, segundo o livro dos espíritos. É a ignorância. São os espíritos ainda um pouco mais infantis, um pouco mais resistentes ao progresso, né? Que falta, às vezes, a vontade, que falta a persistência de querer buscar a estrada certa, perceber que existe algo muito maior, além de todos nós, né? Um caso interessante que a apostila também nos traz, que também é da coleção André Luiz, do livro Nosso Lar, há um caso de uma mulher que ela chega às portas, aos portões de Nosso Lar. O Nosso Lar é uma colônia espiritual. Quem por acaso esteja vendo essa aula e não faz parte do grupo do ESD e não conhece, procura aí no YouTube Nosso Lar. Procura como filme, ele é um best-seller esse livro, né? E é um filme muito interessante. Para muitos no início parece uma ficção, mas é muito real. Tão real como vocês me veem aí no aparelho de vocês. E eu estou muito longe, pode ser, ou até há muito tempo, de repente, fazendo essa transmissão, né? Hoje estamos em agosto, é um domingo à tarde, Dia dos Pais, estou aqui no Fundo Canoas, na Casa Espírita, né? Então, de repente, vocês em 2020, de repente, que ano pode ser que vocês estejam me vendo, né? Então, assim, o que é a realidade, né? O que é a fantasia? Então, muitas vezes a gente precisa se deparar com as coisas para começar a refletir a partir do nosso ponto crítico, né? Deixando o nosso ego. Se a gente não deixar o nosso ego um pouco de lado, nós não vamos nos deparar com a verdade. Infelizmente não, porque a verdade ainda nem é desse mundo. O pouquinho que nos é dado é um pequeno mingauzinho e a gente precisa experimentar ele, mas às vezes ele é amargo para nós, porque ele começa a nos desmascarar. Mas vou fugindo um pouco do assunto aqui, mas acredito ser necessário essas palavras que me vêm à mente, né? Então, voltando ao Nosso Lar, aquela irmã que chegou aos muros, o pessoal, ela pede abrigo ao Nosso Lar. E aí o porteiro lá fica, abre, não abre, chama um, chama outro, chama Narcisa, chama André Luiz. E nesse contexto que eles observam a mulher, a maioria querendo abrir os portões para ela, porque elas, em nome de Deus, me ajudem, e eles não abriram o portão para ela. Deixaram ela, Deus dará, como se diz. E André Luiz, em pensamento, diz, mas será que não haveria um lugar, um jeito de receber essa infeliz que pede socorro aos nossos portões? Por que não abrir? Onde está a caridade? Apenas em pensamento. A Narcisa percebe seu pensamento. Articula também com aquele chefe da situação ali, aquela pessoa que estava naquele lugar como trabalhador, porque ele tinha percepção, ele conseguia ver algo a mais. Então ele diz, olhem os pontos, apurem a visão. E olhem o corpo espiritual desta mulher que se apresenta ainda no envoltório feminino no mundo espiritual. Percebam quantos pontos negros tem. Não lembro se era 56 ou 57, mas era entre 50 e 60. Cada ponto negro daquele foi um aborto que ela cometeu. Ela era aborteira, trabalhava com ginecologia e provocava abortos.
E aqueles pontos negros a tornavam, como o nome trazido na apostila, um grande vampirizador. Um vampiro que, se entrasse lá dentro, iria perturbar os outros, iria vampirizar as energias dos outros, das pessoas, dos espíritos que estavam lá em tratamento. E o principal de tudo, ela pedia abrigo porque sofria. Ela pedia auxílio no nosso lar porque se via perdida, perambulando, porque se via em sofrimento, com dores. Mas ela não pedia abrigo porque tinha remorso, porque errou, porque compreendia que se equivocou. Ela ainda renegava as leis de Deus. Ela ainda se colocava como que tinha feito tudo certo. Então, para podermos evoluir, primeiro precisamos perceber que erramos. Aí, quando perceber que erramos e nos vir o remorso, que experimentemos esse remorso, porque ele é parte de nós. Não podemos simplesmente fechar a porta e dizer, não vou ter remorso. Eu tenho que ter remorso. Porque o remorso me diz que eu errei. É a consciência, é o tribunal da justiça divina na minha própria consciência. Só que a partir do momento que eu abri a porta e eu experimentei o remorso, o que esse remorso pode me ensinar? E aí eu tenho que trazer para a lógica e para a razão. Aí fechar a porta, botar o remorso para fora e dizer, bom, então o que eu posso fazer para resgatar isso? O que eu posso fazer, ou seja, se eu ainda não posso nem resgatar, o que eu posso fazer para não cair nesse erro novamente? Eu acho que essa seria o grande passo. Porque não adianta nós estudar aqui o que é o aborto, o que o aborto faz, para ficar julgando o próximo e o outro. A gente tem que pensar num âmbito maior do que eu posso trazer isso para a minha vida, dessas explicações, da minha existência, para a minha vida, para o meu eu, para o meu dia. Se é para o outro, não adianta. Se é para o outro, eu estou fugindo, o meu ego está me mascarando. Mas para a minha vida, para a minha condição, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de melhor do que ontem? O que será? Um exemplo, nós temos hoje um diálogo a nível nacional, que já tivemos até uma audiência pública sobre a legalização do aborto. Então, eu poder me impor com caridade a minha ideologia, isso é necessário. Porque se o Brasil, por exemplo, vier liberar o aborto, nós seremos, consequentemente, teremos o quê? Um atributo kármico para o povo brasileiro. E eu vou botar, mas eu não votei nisso. Vamos ver. Já falando em votar, quando formos votar, se eu sou contra o aborto, eu tenho que respeitar o outro, que é a favor. Mas eu tenho que ter o meu diálogo. E se eu for votar em um político ou em um partido, quem sabe eu possa ver o seu estatuto, se esse partido é a favor ou contra. Muitas vezes a gente não vê isso, ou quase nunca vê isso. Quem olha se o seu partido é a favor ou contra de algo que para você muitas vezes pode ser uma premissa. Mas, então nesse contexto, a gente vai buscando uma evolução através do conhecimento. E expor a nossa ideologia com caridade é o quê? Eu não ofender ninguém. Mas eu não botar o alqueire debaixo da mesa, não botar o lampião debaixo da cama. Eu botar ele para cima, eu botar o trabalho, eu botar a luz, eu mostrar. Eu sou contra, não por crença, por fatos, por esse fato. E não entrar em discussões pueris. Porque mesmo que eu estiver com a verdade, se eu estiver discutindo e eu estiver sendo agressivo com o meu próximo, eu não estou sendo cristão. Jesus disse que a gente deveria calar quando o mais tolo fala. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está nas traduções. Quantas vezes a gente consegue fazer isso? Eu muito pouco. Quando eu vejo, eu estou dando patada, infelizmente. Mas estou tentando me calar. Já estou me calando muito. Do Edson já
de um tempo atrás, né? Mas tudo tem seu limite, tudo a gente sabe que tem a sua paciência, né? Mas precisamos ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, se eu entender que o aborto, eu concordar com isso, além de entender que ele é um crime, que esse crime está atribuído à sociedade que liberar, que todos que sofrerão com isso na família são todos aqueles espíritos envolvidos, até os protetores, guias espirituais, pais, avós, cônjuges, e a gente puder assim levar uma palavra, e se eu entender ao próximo que sofre, ou aquele que ainda está pensando em cometer, e eu conseguir fazer ele refletir, olha que bênção que a gente pode fazer. Quantas vezes os espíritos querem nos utilizar? Como é que Deus age na nossa vida? Não é Ele que vem aqui. É através dos nossos anjos protetores, mas na maioria das vezes, através das pessoas que nos circulam. Então eu tenho que estar aberto, tranquilo, para muitas vezes eu poder estar contribuindo com o meu próximo, poder estar ajudando um pouco ele. Seja com a palavra, com a elucidação, mas verdadeiramente. O que eu não posso ser é agressivo. E mesmo entendendo essa aula, se de a pouco você encontrar alguém, ou você mesmo fez o aborto, o que você vai ter que fazer? Pegar um colinho ou dar um colinho. E dizer, tudo bem, teremos novas oportunidades. Mesmo que eu, enquanto pai, tivesse numa situação de ter ajudado a cometer um aborto, ou ter sido conivente com isso, se isso tivesse acontecido, e eu me arrependesse, pegasse remorso e quisesse programar, é lógico que o mundo espiritual poderia, dentro, lógico, da idade e tal, me trazer uma nova oportunidade. E se aquele espírito não tivesse reencarnado, talvez com aquele mesmo. Então teremos muitas oportunidades. Então, essa aula é uma aula de 2 pontos, de uma reflexão e ver as causas, mas de conforto, de confortar, de consolar, mas a grande coisa seria cuidar para nem precisar ser consolado, através do entendimento. A aula nos traz índice atrás da apostila. Eu não atualizei os índices, porque não vejo esses índices como algo verdadeiro. Eu vejo ali, aqui é a minha ideia, tá? Agora não é a ideia da apostila, estou botando a ideia do Edson. Como pode algum instituto trazer os números corretos de um aborto de um país, de uma região, onde ele é ilegal? Quem que vai lá responder uma pesquisa que abortou? Está no censo? Você já abortou alguma vez? Quantos abortos você fez esse ano? Para mim isso é ilógico. Então, para mim isso muitas vezes pode ser manipulado diante do interesse de um grupo, de uma sociedade, de alguns. Não estou dizendo que estou dizendo que pode. E por isso que eu nem fui buscar esses índices lá. Fui dar uma pesquisada e já me veio essa ideia na mente, desistir. Mas sabemos que em um mundo de evolução, vagarosamente, esse tipo de barbárie, ele vai sumindo da sociedade. Então eu não tenho dúvida que um dia não terá mais um aborto no mundo. Não tem dúvida, mas nenhuma. Só que quando isso vai ser, eu não faço ideia. Eu acho que vai demorar muito, né? Então vai ser algumas gerações, talvez que eu vou ter que nascer, morrer, nascer, para chegar nesse mundo, sabe? Mas um dia eu não tenho dúvida, porque somos espíritos em evolução, né? Então a Terra também vai evoluir a esse ponto. Mas quanto mais rápidos no nosso interior a gente puder transformar isso, muito melhor, né? Então o que tínhamos da aula aí era isso para hoje, fechando aí nossos 30 minutos. E vamos aí para o bate-papo, passei tarefa aí para a turma, né? Todo mundo afiado aí, que agora é hora de vocês falar, né? Então, uma ótima noite aí para todos.